Eu tinha pedido para ela voltar, porque nós vamos continuar falando sobre essas reformas trabalhistas e vamos falar de ações trabalhistas. Nós já tínhamos começado a falar sobre isso. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Sempre uma alegria ter a Cíntia aqui com a gente. Ô, Cíntia, onde é que nós paramos mesmo da outra vez? O que ficou em dúvida? Nós falamos tanta coisa muitas coisas. Reforma, mas esse negócio de ação trabalhista, o que mais chamou a atenção da gente são as ações mentirosas, né? Que nós tínhamos falado. Sim. Que o trabalhador também vai pagar uma conta alta se não tiver como provar aquilo que são as acusações que ele fizer de que precisa receber de uma empresa, né, Si? Essa mudança foi a que mais está tendo reflexo na Justiça do Trabalho, com certeza. Já está tendo esse reflexo? Já está tendo. Hoje, os trabalhadores, eles entram em contato conosco, tá sabendo por meio de pessoas que comentam e já falam, mas eu não vou pedir isso porque vai que eu sou condenada, né? O que mudou? Aí eu vou explicar para você. Antes, se o empregado entrava com uma reclamação trabalhista e não conseguia provar aquilo que ele tinha, que ele estava reclamando de direito, ele não era condenado às custas processuais. Ele só perdia a causa. Ou ter que pagar sucumbência para o advogado. Tá. Ele era beneficiado pela justiça gratuita, então ele não era cobrado sobre isso. Hoje, mesmo o juiz reconhecendo que ele tem a justiça gratuita, ele vai pagar honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Entendeu? Então, por exemplo, se for comprovado que aquilo que ele está pedindo é uma mentira, ele vai ter que pagar os custos do advogado da empresa também, é isso? Sim, da empresa. Não necessariamente é que ele não conseguiu provar que aquele direito era dele. Mas daí as provas são o quê? Não é testemunho só? Testemunha, documental, o que ele conseguir provar, da forma que ele conseguir. Se ele tiver por exemplo, ele fez, vamos dizer, 2 pedidos. Ele pediu o vínculo empregatício, que de repente ele não era registrado, mas ele pediu um vínculo, e ele pediu dano moral por um outro motivo. Ele conseguiu reconhecer o vínculo, só que ele não conseguiu provar o dano moral. Então ele tem um pedido parcialmente. Ele teve 2 pedidos e só foi provido um. Aí ele vai ser condenado a pagar a sucumbência por causa que ele não foi totalmente procedente a ação dele, ele vai pagar a sucumbência para outra advogada. Porque o dano moral, você tem que ter provas mais concretas, né? Sim. Porque o dano moral, ele inclui o quê? Ofensas, distratos, essas coisas assim? Existe o dano... É mais pessoal, Cíntia? Existe o dano moral e também o dano sexual. Como que acontece? Se eu tenho um e-mail convidando, de repente, a funcionária a ter alguma saída, sendo de uma forma desagradável cantada, né? Não uma cantada, mas um assédio, realmente, eu tenho uma prova, tenho um e-mail, né? Ou xingando, ou sendo, assim, uma coisa que humilha a pessoa, eu tenho uma prova. E agora, se eu não tenho documentado, aí eu vou ter que levar... É a minha palavra contra a da outra pessoa, aí né? Eu preciso levar uma testemunha que prova, olha, realmente, esse empregador, ele dava em cima, esse gerente dava em cima dessa pessoa, chamava para sair, irritava ela fugia dele, não conseguiu desenvolver no trabalho por conta dele, entendeu? E deixa eu te falar, por exemplo, hoje a moda é o WhatsApp, né? Eu estava ouvindo esses dias aqui uma história de uma pessoa que eu conheço, que a namorada era muito... Não tem nada a ver com o trabalho, mas eu fiquei encafufada com esse negócio do WhatsApp. Que a namorada era muito ciumenta e printou a conta. Você já ouviu falar isso? Sim. A pessoa duplicou a conta do WhatsApp do moço, e daí ela conseguia entrar na conta dele paralelo, sem que ele percebesse, e começou a mandar o WhatsApp, responder o WhatsApp para um monte de gente, só que daí ela respondeu para uns primos dele, e os primos acharam estranho a resposta dele. E ligaram e falaram, fulano, por que você me respondeu desse jeito? Você está ficando louco, não sei o quê? Estava gerando uma briga. Ele falou, mas eu não falei. Fazia tempo que ele não falava com essa pessoa. E daí eles foram, até desistiu da namorada, tudo, mas descobriu que tinha sido printada, que tinha sido, na verdade, duplicado o WhatsApp. Então eu penso assim, se o ser humano chegou nesse nível, para ele tirar a cópia, printar mesmo a página do WhatsApp e apresentar isso na justiça, não precisa muito, né? Claro. Isso serve como prova? Serve como prova. Já aconteceu reclamações. O advogado, ele vai fazer uma análise sempre de como ele puder provar. Ele não vai deixar para a última hora e nem deixar que a testemunha por boca, às vezes fala alguma coisa errada e não consegue provar. Se a minha cliente ou meu cliente, ele tem uma conversa no WhatsApp que mostra o dano, que mostra o constrangimento, que mostra que ele trabalhava, que mostra o que eu quero provar, com certeza eu junto. Isso vale? Vale também. Quer dizer, são provas realmente visíveis, né? Sim. Que eu falo, palpáveis. Sim.
né? Que pode... E daí isso tem que sempre, toda vez que a pessoa vai mover uma ação trabalhista, além dela ter essas provas, ela tem que ter testemunhas também? Ou não precisa? Depende do caso concreto. Depende no caso de hora extra, por exemplo. É isso que eu ia até comentar com você, uma prova boa. Eu falo para as empresas, assim, os prepostos das empresas que eu trato, que gostam de mandar mensagem para o funcionário 6 horas da manhã, que gosta de mandar mensagem para o funcionário às 10 da noite, 11, meia-noite, sendo que o horário de trabalho é das 8 às 6. Não pode mandar mensagem dessa forma, porque a pessoa está lá descansando, está lá dormindo, está lá no ambiente da casa dela. Acho que é porque quando esse negócio do WhatsApp parece que você acha que você não está incomodando, né? Porque eu faço isso, às vezes mando mensagem para as meninas outros horários, porque parece que é tão natural você fazer isso, e na verdade não é. Não é porque você está fazendo que a pessoa trabalhe no descanso dela, porque ela vai lembrar, poxa, eu tenho que fazer isso amanhã, o que eu preciso para não esquecer, eu tenho que anotar. Ela vai parar do descanso e vai trabalhar. E não é o certo, o trabalho é aquele horário. E outra coisa, assim, como é que a pessoa mede, um advogado tem que medir o valor do pedido? Porque tem valores assim que você fala, meu Deus, mas são uma fortuna, são exorbitantes. Quanto que um valor é exorbitante? Como é que a pessoa faz essa conta? Porque eu acho que dano moral não tem preço. Sim. Dano moral, dependendo da maneira como você ficou ofendida, você pede o que você quiser. E daí, na verdade, é muito a cabeça do juiz mesmo. Sim. Mas no que diz respeito ao dia a dia, ao trabalho mesmo, a hora extra, sei lá, as coisas nesse sentido, como é que é feita essa medição? Assim, meus colegas advogados, quando eles vão mensurar um valor, né, de dano moral, claro que eles querem sempre que eles acham justo, naquele sentido até porque eles pegam a causa, né, assim, defendem aquela causa. E aí, na Justiça do Trabalho, tinha pedidos exorbitantes, assim, de uma pessoa que sofreu... É difícil mensurar, né, que nem mesmo você falou, mas assim, de repente uma pessoa que ganhava um valor de uns R$ 1.200 pedia como dano moral 100 mil. Veja bem, assim, o status que ela vive não é aquele status dos 100 mil, né? Assim, é difícil mensurar, mas a reforma trabalhista trouxe isso também. Agora, o juiz, eu na minha ação, quando eu vou pedir dano moral, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar o histórico e vou dizer assim, juiz, porque quem cabe julgar se o dano é grave, se é leve, se é gravíssimo, é o juiz. Então, seja determinado pelo juiz. Agora, a reforma trabalhista, ela trouxe a fixação. Se a pessoa ela sofreu um dano leve, ela vai ser indenizada 3 vezes o salário mínimo. Ah, então eles fizeram mais ou menos uma tabela. Se for médio, desculpa, salário mínimo não, o salário que a pessoa recebe, né? 3 vezes o último salário dela. Se for uma média, 5 vezes o salário dela. Se for gravíssimo, 50 vezes o salário dela. Então entendi. Já fixaram, já deram uma média para o juiz. Entendi. Né? E daí, por exemplo, a empresa, quando que a empresa pode pegar e falar, não é nada disso, eu vou processar esse cidadão que ele está mentindo? Também está acontecendo isso, né? Sim, a empresa também tem direito tanto quanto o empregado, né? Eu digo muito isso, existem direitos e obrigações, tanto a empresa tem o direito que o funcionário, ele exerça aquela atividade que ele foi contratado com responsabilidade e prestação, né, de contas, ele também pode processar o funcionário quando ele se sentir lesado, ocorre bastante. No caso, por exemplo, vamos dizer se ele pegou alguém que estava roubando ele, dizer o português certo. Ele pode entrar na Justiça do Trabalho requerendo aquele valor, né? Se ele, no caso, um bom exemplo também, e aquele funcionário que tem estabilidade? A gestante tem estabilidade. O que é estabilidade? É a garantia do emprego e a empresa não pode mandar ela embora naquele período, né, que ela está grávida. E aí, se ela comete se ela rouba, eu vou ficar com ela, né? Pode mandar embora. Ele pode entrar também com um processo na Justiça do Trabalho requerendo que o juiz reconheça a demissão por justa causa. Olha, eu acho muito legal essa... Sabe que eu gostei muito dessa mudança, porque a gente já falou sobre isso, porque é o seguinte, se você anda corretamente, você nunca vai ser atingido por um prejuízo desse. Você vai pedir aquilo que você acha que é o justo mesmo de fazer, porque dá para você fazer conta de tudo, até de hora extra que você tenha feito a mais. Então, se você sendo honesto, e vice-versa também a empresa, não vai precisar pagar além daquilo que ela deve, e também a pessoa acaba sofrendo as consequências. Nós já falamos sobre isso. Eu vi muitas vezes casos de pessoas que uma pessoa realmente tinha
no departamento tinha trabalhado tudo aquilo e ganhou, e todo mundo vai no embalo. Sim. Quando saía todo mundo, até quem não fazia hora extra, e a justiça pagava todo mundo, né? Então também não é justo que o empregador acabe sofrendo as consequências das mentiras, né, Cíntia? Eu acho que isso vai deixar vai criar uma clareza maior nas relações, né? E de respeito maior e de idoneidade também, né? Sim, é verdade. Você, desde a primeira vez que a gente realmente esteve aqui, nós falamos sobre dispensa por justa causa, você teve o mesmo posicionamento da justiça, né? Que seja realmente de direito. Justiça não pode ser para cada lado, né? E às vezes realmente o juiz, ele não conhece o empregador, não conhece o ambiente de trabalho. Nós vamos produzir a verdade dos fatos que aconteceu realmente no processo. E as pessoas vão aprender a ser mais honestas. Vão, eu acredito. Sim, adorei, viu? Eu também, viu? É muito bom quando a Cíntia está aqui com a gente. Deixa eu te deixar o site da Cíntia, cincialima.adv.br, para você entrar em contato com ela. Você tem alguma dúvida, você é empregador ou é empregado, você tem um advogado competente para te ajudar nessas causas. Daí pelo site tem os telefones dela, endereço, todos os contatos para que você possa marcar o teu horário. Acho importante as pessoas aprenderem a andar mais honestamente, né, Cíntia? Verdade. E a gente tem que querer só o que é nosso, né, gente? Também não dá, né, para ser sempre a lei do mínimo esforço, né? Sim. Se você me permite, no dia 23 agora eu vou dar uma palestra sobre a reforma focada para as empresas. Aonde vai realmente ser? No Hotel Trip, se entrar no site tem todas as informações. Lá no site da Cíntia você entra também lá para você se inscrever para participar dessa palestra. É muito esclarecedor, tanto para você que é trabalhador, como para você que é empregador, para que você possa realmente traçar as diretrizes esse ano para andar direito, andar na lei. Sim. Né, Cíntia? Obrigada, minha querida.